Ô, meus irmãos, glória a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso resgatador. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus manifeste o seu Espírito dentro dos nossos corações, nas nossas mentes, ao nosso redor. Hoje é quinta-feira, dia 26, segundo dia do nosso jejum de Esther, nono dia do nosso propósito coletivo. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito do favor e a intervenção divina. Irmãos, nós sabemos que toda autoridade, todo poder estão nas mãos do Senhor. Tudo que foi criado, tudo que é invisível, tudo que é visível, Jesus disse que Jesus disse o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus usa os céus como plural porque ele está falando do céu visível, ele está falando do firmamento e ele também está falando das regiões celestiais. Então tenha certeza, irmão, no teu coração, nada acontece na terra sem a vontade permissiva ou decisiva do Senhor. Existem coisas que o Senhor decide, mas existem muitas coisas que o Senhor permite. Mas indiferente do que seja, tudo isso está debaixo da autoridade dele. Eu queria ler aqui um texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, ó: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Tudo depende do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, ele é onisciente. Não importa o que para a gente possa parecer trevas, ao Senhor está iluminado. Por quê? Porque nele mora a luz. E a gente percebe isso no livro de Esther, a necessidade do povo, do favor e da intervenção do Senhor. Por isso eles jejuaram, por isso eles se humilharam, por isso eles clamaram, por isso eles oraram. E a partir dessa oração, a partir desse jejum coletivo, a gente percebeu a manifestação do favor e da intervenção do Senhor no texto. E eu queria ler agora Esther capítulo 5, versículo 2, que tem aqui a apresentação já do resultado da manifestação do Senhor, quando Deus muda o coração do rei em favor de Esther, que vem interceder pelo povo. Diz assim, ó: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Aqui, irmãos, claramente, a gente já vê a intervenção e o favor do Senhor pelo povo. Esther era órfã, estrangeira e exilada. Irmãos, humanamente falando, não havia possibilidade do decreto se mudar. Eles não tinham recursos e não tinham condição de mudar aquela situação. Mas através da intercessão, Deus mudou o destino do povo. Eu nem quero falar sobre destino agora, porque eu quero deixar para falar sobre mudança de destino amanhã, no devocional de amanhã. Mas é certo, meu irmão, que todos os que estão com o Senhor desfrutam do favor de Deus. Deus sempre está em favor daqueles que estão com o coração alinhado no coração dele. E é exatamente por isso que nós jejuamos. É exatamente por isso que nós estamos nesse lugar. Exatamente por isso que nós estamos nesse propósito. Eu falei ontem, nós não jejuamos para ter superpoderes. Nós não jejuamos para ser super crentes, super ungidos. Nós não jejuamos para ser santos, no sentido de ser santarrão, ou seja, agora porque eu jejuo, porque eu fico sem comer, eu sou santo. A gente entendeu que santidade é um ambiente de separação. Mas por que a gente jejua? A gente jejua porque a gente tem a necessidade de alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Deus é um Deus que manifesta favor, providência para aqueles que estão alinhados com Ele. E Deus quer manifestar algo na terra, mas se a gente não tiver com o nosso coração alinhado, a gente não vai compreender a vontade de Deus. Irmão, nós precisamos compreender e acreditar que quando Deus libera favor, as portas se abrem, pessoas são tocadas, sistemas mudam. Sistemas mudam a partir da intervenção do Senhor, porque nós jejuamos e nós clamamos. Então, se nós tivermos o nosso coração alinhado ao coração do Senhor, todas essas coisas vão se manifestar. Jejuar, alinhar o nosso coração ao coração de Deus, é buscar o seu reino, é buscar compreender o seu reino. E por causa disso, todas as coisas nos serão acrescentadas.
Uma coisa importante que eu queria falar para vocês hoje é que nós somos agentes da intervenção divina nos lugares onde nós estamos inseridos. No capítulo 39 do livro de Gênesis, a Bíblia diz o seguinte: abençoou Deus a casa do egípcio por causa de José, porque José estava inserido na casa de Potifar e era um homem fiel, um homem devoto. Deus mudou a sorte, Deus abençoou a casa do egípcio por causa da presença de José naquele lugar. Então eu quero dizer a vocês, irmãos, aonde vocês estiverem, se estivermos andando com Deus, no capítulo 6 de Daniel, no versículo 22, diz assim, ó: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque não foi achada em mim culpa diante do Senhor. Então, se nós estivermos íntegros diante de Deus, vivendo a sua vontade, nós podemos ter certeza que as famílias serão tocadas, que os ambientes de trabalho e de empresas serão favorecidas e transformadas. E como eu disse, mudam os sistemas, os ambientes mudam. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, meu irmão, nessa manhã. Todas as vezes que a gente percebe uma manifestação de jejum na Bíblia, a ideia principal é alinhar o coração do homem ao coração de Deus. É alinhar a vontade do homem à vontade de Deus. Então eu queria convocar vocês nessa manhã para a seguinte questão. Irmãos, todos nós temos uma lista de petições. Todos nós temos uma lista de necessidades que nós gostaríamos de apresentar diante do Senhor. E isso é muito natural e muito comum, inclusive, que quando as pessoas se acheguem a Deus, elas se tornem pedintes. Por quê? Porque Deus é um Deus grandioso demais. Quando a gente, na nossa miserabilidade, a gente se confronta com a gente é confrontado com a grandeza de Deus, a primeira coisa que a gente tem necessidade é de pedir. Por que pedir? Porque Deus é infinito em poder. Mas eu queria pedir para vocês hoje o seguinte: vamos utilizar esse tempo, vamos utilizar esse período de jejum e oração para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Para alinhar a vontade de Deus, ou seja, a nossa vontade e a vontade de Deus. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que nós possamos mensurar. O que Deus tem para a tua vida, meu irmão, é muito maior do que tu pode imaginar. E tudo isso que Deus tem preparado para ti, nós não vamos conseguir pôr em prática, nós não vamos sustentar se o coração de Deus não estiver direcionando o nosso coração. Espírito de Deus, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor venha nos tocar, Senhor, em nome de Jesus. Que nós tenhamos a percepção e a sensibilidade de ouvir a tua vontade, Senhor. Alinha, em nome de Jesus, os nossos corações ao teu coração, para que nós possamos cumprir a tua vontade, que nós possamos cumprir, Senhor, a nossa vocação, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe teu dia, meu irmão, que o teu dia seja fortalecido e que o Senhor e que o Espírito de Deus te convença nesses dias a alinhar o teu coração ao coração de Deus.